Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Já agradecendo a Deus por estar aqui nesta noite, nesse culto de doutrina aqui em Jardim Paulista Abaixo. Agradecendo a Deus, pela liderança, nosso pastor presidente, também nosso pastor Elias, que está na retaguarda. Agradecendo a Deus também, está aqui nosso diácono Duval, a cantora Aurenice Rocha, que tem nos ajudado, com certeza. Diácono, está aqui Álvaro também, está ali também praticamente a dirigência de oração da irmã Eliette, está também minha esposa ali. Agradeço a Deus, porque a igreja está aqui presente para junto adorar o eterno Deus. Então o versículo qual foi aqui lido para a glória do eterno Deus, Deus tomando a boca do apóstolo Paulo de uma forma especial, e nos diz aqui a palavra no capítulo 3 e o verso 1: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Bem, quando Deus ele tomou a boca do nosso querido apóstolo Paulo há 2000 anos atrás, se estava difícil naquela época, imagine hoje, aonde a tecnologia tem avançado, aonde tantas religiões, porque na época que Jesus ele andara aqui há 2000 anos, segundo os historiadores, na época tinha 635 religiões, entre elas a lei cívica, a lei moral, a lei sacerdotal, estava lá também o espiritismo, maometismo, o catolicismo apostólico romano, ou seja, e outras. Eu citei 7, mas Jesus ele mandara pregar o evangelho. Paulo disse: o evangelho é o poder de Deus e é salvação para todos aqueles que creem. Então a gente vê que naquela época já existia um peso muito grande. A gente sabe que quando Paulo, ele agora e Silas começaram a pregar o evangelho de Cristo depois da convenção, nós sabemos que está na palavra de Deus, lá em Atos 16, quando ele agora expulsa de um corpo de uma jovem, segundo os historiadores, ela tinha lá os seus 13 para 15 anos, e segundo eles também ela tinha 13 senhores, ou seja, eram homens que tratavam daquela menina, aonde ela tinha um espírito que adentrava nela, não por ordem de Deus nosso Senhor. Deus permitiu até então para que fosse quebrada esta corrente, Deus usando Paulo e Silas naquele momento. Então esta menina ela tinha 13 senhores que tomavam conta dela, porque ela adivinhava a vida dos outros, o inimigo dentro dela, e ali se agariava dinheiro, se agariava uma quantia. Então por esse motivo, alguém até pagava-se uma quantia àquele que era o primeiro senhor daquela menina, para que ele tivesse parte também dos lucros, segundo os historiadores, segundo aqueles que interpretaram a Escritura Sagrada. E nós sabemos que não é nenhuma, com certeza, mentira absurda, nem tampouco alguém vem aqui para trazer uma ilustração de uma coisa que não houvera, com certeza, verdadeira. Então, segundo homens de Deus, eram tratados desta forma, e segundo aqueles que estudaram, com certeza, a palavra do Altíssimo e Eterno Deus. Então a Bíblia ela segue dizendo que ela tem um espírito de adivinho, e diz a Escritura que toda vez que Paulo e Silas passava, ela dizia: aqueles homens, eles anunciam a verdade, e aquilo que eles falam verdadeiramente é de verdade. Ou seja, o inimigo, achando que ia conquistar Paulo e Silas, falando que o que eles pregavam era verdade, que era Cristo, para ver se Paulo e Silas não ia se manifestar contra aquele ato que estava dentro daquela menina, que era com certeza uma legião de capeta. Mas diz a Bíblia que Paulo e Silas passou-se o tempo, mas chegou um dia que ele não aguentara. E a Bíblia ela segue dizendo, pelo poder da palavra de Deus, nosso Senhor,
o qual quero mostrar para vós outros o que diz a palavra de Deus em Atos. Diz a Escritura Sagrada: está aqui a convenção do Caceleiro, a gente vê isso aqui em 16 e o versículo 27, mas no anterior, diz aqui a palavra de Deus: Paulo e Silas é açoitado e preso. Está aqui em 16 e o verso 19. Vendo os seus senhores, olha, senhores, plural, não está dizendo vendo o seu senhor. E vendo o seu senhor, ou seja, ela ter somente um senhor, somente um dono, que ia garear dinheiro nas costas dela, onde os inimigos usavam aquela menina. Aí diz aqui: e vendo os seus senhores, que lhe desfizera a esperança do seu lucro, ou seja, eles tinham lucros, eles ganhavam dinheiro nas costas daquela menina, onde entrava-se nela e se manifestava o inimigo da alma humana. Diz aqui: arrasgando ou arrancando, diz a Bíblia. A palavra de Deus, quando se trata aqui de lucro, se tratava de um lucro alto, porque não é brincadeira dividir para 13 pessoas, segundo os intérpretes, 13 senhores aproximadamente. Então diz a Escritura que naquele momento ali, quando Paulo, ele agora, pelo poder de Deus, que não foi Paulo em si, teve um dia que ele agora não aguentou aquilo, ele virou-se e disse: espírito imundo, sai dela. Diz a Bíblia que aquela casta caiu fora, desapareceu do corpo daquela jovem. E vendo os seus senhores que ali já não tinha mais esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça. E ali apresentaram às autoridades, ou seja, os magistrados, e levantando-se os pretextos, ou seja, disseram toda a cidade unânime, levantando-se contra Paulo e Silas, e dizendo: olha, este propagando um costume que não nos é lícito a esta prática, porque nós somos romanos. E diz a Bíblia que a multidão unânime, ou seja, unida, levantou-se. Em outras traduções de Bíblia diz que toda a cidade, ou seja, aproximadamente em Filípios, 7.500 pessoas, não é brincadeira, 7.500 pessoas tinha naquela pequena cidade, levantou-se contra Paulo e Silas. E diz a Bíblia que naquele dia pegaram Paulo e Silas, bateram nele, deram muitos açoites e mandaram que colocasse no cárcere lá para dentro e o guardasse com toda a segurança. E botaram ele no cárcere anterior, não foi num cárcere logo assim que entra, não, lá dentro, interior, lá no fundo, onde não tinha saída, onde era para os perigosos, pessoas que eram de uma índole perigosa, pessoas criminosas, sabe? Não era um criminoso qualquer. E diz a Bíblia que mandasse que fosse guardado com segurança aqueles dois. E diz a Bíblia que Paulo, ele agora disse: olha, eu oro e tu canta, tu louva, depois tu também ora e eu canto. Primeiro era para ter dado a Paulo e Silas um título de cidadão. Só olha, esse camarada veio aqui cheio do Espírito Santo de Deus e agora expulsou do corpo daquela jovem um espírito maligno de adivinhação, porque adivinhar é uma coisa e visão de Deus é outra. Vidente Eliseu, vidente Elias, vidente Moisés, vidente Pedro, Tiago,
João, quem tinha visão de Deus? Vidente. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros profetas que passou nos anais da eternidade, eles tinham visão, eram videntes. Agora, adivinho é outra coisa. É alguém ver uma visagem, né? Eu estou vendo um vulto por ali passando. Tem pessoas assim, né? Aí vê um vulto, se espanta, fica preocupado. Às vezes até coloca umas panelas por detrás da porta, que se alguém, né, vier mexer, faz aquele barulho, desperta alguém, que tem medo de tudo, medo de gato preto. Isso aí não é visão, isto é uma visagem. Paulo tinha visão. Aqui diz aqui no 16 e o verso 6, e percorrendo a região, diz aqui em Frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí diz a Bíblia que agora Deus deu uma visão a ele, dizendo que ele atravessasse para o outro lado, porque Deus tinha algo para fazer lá. Ou seja, a visão de Paulo era ir para um canto, mas o Espírito Santo impediu, disse: você não vai não, você vai para o outro lado da Macedônia, meu filho. E de repente na noite, estava lá no versículo 9 do capítulo 16, sobreveio a Paulo uma visão, não foi uma visagem, visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos socorre, ou seja, ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado, que era Paulo e Silas, para lhe anunciar o Evangelho. Então a visão que ele teve foi uma visão de Deus. Paulo não foi chamado para estar com um sorvete na mão. Ainda há pouco eu estava falando aqui o nosso pastor Elias, que Deus abençoe Diácono Álvaro e a irmã Eliette, porque não é fácil estar na congregação do Val para arrancar toco. Que Deus abençoe pastor Elias e aqueles que congregam. Está em uma grande congregação, estou falando aqui porque lá no YouTube muita gente vai ver, né? Milhares de pessoas, que Deus abençoe, com certeza os internautas. É muito bom estar numa congregação que tem 700 pessoas, 1000 pessoas, até 5.000 pessoas ou mais, né, Duval? Onde alguém entra, quando ele adentra pela porta, já tem uma grande multidão esperando aquele instrumento. E aprove Deus que seja instrumento não de ouro, nem de prata, nem de madeira, mas de barro. Glória a Deus. Homens que tenham palavras, que tenham vigor, que fuja da carne, porque a carne é perigosa. E Paulo, ele resolveu colocar todos os seus diplomas, que era um homem diplomado. Paulo não era um qualquer, foi criado aos pés de Gamaliel, homem que tinha um doutorado, homem que era respeitado, não só na Judéia, como em toda a área, dentro da sua distância onde ele podia chegar, que era Gamaliel. Era um homem que, quando se levantaram contra João e contra Pedro, que estava anunciando o Evangelho, e alguém com raiva pegou, levaram ele até o Sinédrio, muita gente sabe disso, levaram a uma reunião interna e disseram: olhe, pare de falar deste Evangelho, pare de falar dessas boas novas, desta doutrina que vocês estão aí, desse Jesus. Só que essa doutrina é uma doutrina pura, que alimenta, que santifica, que redime o homem, redime a mulher. É uma doutrina, sabe, que ela vem, tira as mazelas de pecado, as impurezas, vai purificando, vai levantando o homem, vai erguendo todo e qualquer lugar esta doutrina de Jesus nosso Senhor. Mas aquele povo, eles tinham uma visão materialista,
E quando você olha, pare de falar de Jesus, acho que a gente vai pegar você, vai prender, vai fazer e vai acontecer. E no meio daquele tumulto, quem estava lá? Gamaliel. Gamaliel disse: olha, passou aí o camarada falando de uma doutrina, e uma multidão seguia ele. Lá na frente mingou. Eles minguaram, desapareceram do mapa, caíram por terra. A doutrina dele é aquela religião dele. Se esvaiu, é como a fumaça que vem e desaparece no tempo. Depois passou outro aí. Aconteceu a mesma coisa. E esses homens estão pregando o evangelho de Jesus Cristo, aquele que foi morto na cruz, disse Gamaliel. Se o que eles pregam é coisa de homem, vai passar, feito passou aqueles dois. Mas se o que ele prega é coisa que vem de Deus, da mão de Deus, do coração de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Então, o conselho que eu dou a vocês é o seguinte: deixa esses homens em paz. Se é coisa de homem, vai se acabar. Mas se vem de cima de Deus, através de Cristo, que foi morto na cruz, vocês estão dando murro em ponta de faca. Ele está dizendo: vocês estão mexendo com a bomba atômica, que o sol é fraco. Toda a potência dele, ali ó, então deixe eles. Eles, para dar uma de bom que eles fizeram, pegaram João e Pedro, mas foi pau. Leva para lá, açoita, dá-lhe, mas dá com força mesmo. E diga a eles que não pregam mais esse evangelho não, para dar uma de bom. Eles atentaram para o conselho, mas não queria dar o braço a torcer, porque eu sou o sumo sacerdote, sabe? Eu sou o Caifás. E aqui o chefe da religião sou eu. Esquece que chefe não salva ninguém, porque quem tem chefe é índio, não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Aí achando que aqui eu sou o cabeça, pronto. Dá uma pisa mesmo e diz a eles que não pregue mais isso aí não. E solta eles. Vai, faz isso. Soltar? Não, rapaz, bota lá na prisão, né? Bota lá preso. Não, mas dá uma pisa. Mas foi pau. Achando que eles iam parar. E Pedro e João disse: olha, é lícito eu dar ouvido a vocês e parar de pregar a palavra, de fazer a obra, ou dar ouvido a Deus que manda fazer a obra, que manda a gente se santificar, que nos pede com sabedoria para a gente jejuar, ler a palavra, se manter no evangelho da paz que vem de Cristo nosso Senhor. Aleluia. Então vocês aí examinem-se. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, apanhou, que não foi brincadeira, não receberam um título de cidadão, mas receberam, foi açoite, não é brincadeira. Mas diz a Bíblia que quando eles estavam lá, a Bíblia diz que naquele momento, louvando ao Senhor, com as costas retalhadas, porque não bateram devagar, mas bateram forte, começou a cortar com certeza as costas deles, começaram a dar lugar ao Eterno. Diz a Bíblia que o cárcere se abalou, e a Bíblia diz que Deus enviara um anjo, e ali quebrou as cadeias, e diz a Bíblia que naquele momento ali até o carcereiro, com medo, disse: pronto, eu agora vou ser morto, porque com certeza foram embora os presos, e Paulo disse: estamos aqui. E disse aquele preso: o que eu faço também para ter esta vida eterna? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Quando se trata de crer em Cristo, é crer com esperança, é crer se santificando, é crer com certeza obedecendo, é crer dentro do termo que a Bíblia nos alerta. Aí eu creio em Jesus e vou beber bebida forte. Eu creio em Jesus, aí vou entrar e fazer o mal ao próximo. Aí eu creio em Jesus, Ele está no meu coração desde que eu nasci, aí vou dar tapa nos outros. Aí eu creio em Jesus, sabe? Mas quando eu sair daqui, eu vou entrar em lugar que não é para entrar, vou me misturar com outro tipo,
Sabe por que Deus não está em toda religião? Nem toda religião vem de Deus. Não quero falar em nomes aqui, porque isso corre o mundo todo. Lá no YouTube alguém dizer que está ferindo, porque hoje não se pode tocar mais, nem mesmo lendo a chococa, que me edeca, toca a dacio, a palavra, que alguém se choca, infelizmente. Mesmo na palavra de Deus, ainda tem alguém que fica chocado. Lá em Isaías no capítulo 10, a Bíblia diz que ai daqueles que ditam a lei, está lá em Isaías 10, ai do escrivão, dos ditadores, que tira do direito, dos órfãos, das viúvas, que rouba do salário, na verdade, do povo. Ai deles. Mas lá em Gálatas a gente vê o que diz a palavra de Deus, as obras da carne, 5, e o verso 16, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque um se opõe contra o outro, ou seja, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, ou seja, não estáis. A lei jamais vai te pegar. É o que Deus está dizendo. Se você está no Espírito, a lei não tem força contra você. Aí diz aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, tranquilo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Muita gente sabe nem o que significa a palavra lascívia, né? Mas aqui só tem adulto, não precisa nem explicar. Lascívia é aquilo que traz entre um homem e mulher aquele desejo infindo, um desejo que ou faz ou se acaba tudo, e quando pensa que não, entra pela carne, só faz besteira. É o que dá muitas vezes entre alguns jovens, antes do casamento acontece esse tratado entre si, essa lascívia quando aparece com espécie na moça, aí pronto. Aí diz aqui a palavra do Supremo e Eterno Deus, aí diz aqui, idolatria, feitiçaria, inimizade e porfia. Idolatria, quando se trata de idolatria, há muito já se levanta algumas leis contra, né? Mas está aqui, vai ter que rasgar essa página. Estou fazendo só daqui que é para ouvir lá, né? Não vou mexer porque senão vai aqui. Então, se tratar de arrancar essa folha que estão lutando contra, não é, a palavra de Deus, e a favor de extrair, arrancar para não ter mais isso, aí aqui diz assim, ora, as obras da carne são isso, são conhecidas. Aí diz aqui, idolatria é tudo quanto é imagem que não agrada a Deus, é antibíblico. Feitiçaria, quando se trata de feitiçaria, aí entra a palavra feiticeiro, droga, que alguém acha que feitiçaria é somente, né, feiticeiro, é macumbaria. Se trata de feitiçaria, drogas ilícitas e outras coisas mais. Quem estudar vai saber o que eu estou dizendo. Inimizade, porfia, ciúmes, cuidado com o ciúme doentio, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. O que é facções? Tem uma facções ali do crime, tem uma facção da mentira, tem uma facção da perversidade, da falsidade, da idolatria e outras coisas mais. É uma facção ali, cuidado, é o que está dizendo. Aí diz aqui, invejas, bebedice, né? Quem bebe até cair de costa, é um perigo. Tem até alguns vídeos aí que alguém trata, diz assim, olha, mas beber não é pecado, né? Quando toma assim aquele pouquinho de vinho e tal, porque a Bíblia em si
Não proíbe, a Bíblia proíbe quando alguém bebe, que perde o equilíbrio. Estou aqui dizendo que ninguém vai beber, porque eu mesmo não bebo, graças a Deus, nunca tive vontade, né? Bebo água, suco, refrigerante, e com cuidado, né? Tem que ter cuidado até com refrigerante. Então aqui trata-se de bebedices, é quando alguém bebe, que perde o equilíbrio, tira a vida do próximo, não tem um equilíbrio, um raciocínio. Grotonaria, come até cair de costas. Come, que não é brincadeira, é o que está dizendo aqui. Grotonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outrora vos prevenis, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha para aí. Já pensou, Duval? Isso vale ou não vale? Nas costas de cada um de nós. Quem usa dessas práticas e não se arrependerem, porque quem se arrepende tem a vida eterna. Quem se arrepende tem perdão. Porque para todo tipo de pecado que está aqui, tem perdão. E o perdão é Cristo, nosso Senhor, o eterno. Então diz aqui a palavra de Deus, hoje tem leis, inclusive a gente já é notório por aí, né, em alguns vídeos, que já tem lei que não pode mais nem sequer orar em voz alta, dizendo assim, Deus, e alguém passar e ouvir. Nos proteja das obras de feitiçaria, das obras de macumbaria. Já não pode mais. As leis que estão forjando a igreja do Deus vivo. Essas leis para que a igreja, que somos nós, não ore mais, para que alguém escute através do som, aparelho de som, essas orações. Olha, se eu estou dizendo aqui, Deus me proteja dos dados inflamados de feitiçaria, de macumbaria. Não estou falando do macumbeiro nem do feiticeiro, não é verdade? Estou falando dos laços, estou falando dos efeitos diabólicos que é feito numa encruzilhada fêmea ou macho, para danificação de que eu da minha vida, da vida dos meus filhos, de esposa, de esposo, de neto, da família espiritual da igreja e a nossa família na vida secular, na carne. Deus nos protege dos dados inflamados das setas do inferno, que alguém se levanta praticando essas práticas, essas facções, para a destruição daqueles que estão no redil de Deus. Estamos orando com autoridade, mas estão forjando leis contra este caráter. Infelizmente. Mas eu quero dizer uma coisa aqui com muita segurança para os autores das leis que há de surgir no futuro. Pode prender a mim, pode prender um pastor presidente, um vice, um pastor auxiliar, um diácono, qualquer membro da igreja, feito prender o Paulo e Silas, que estavam com a verdade. Eu quero que prenda a Deus nosso Senhor. Deus diz não, acabou-se. Diz sim, acabou-se. Deus diz não à facção. Deus diz não à impureza. O Senhor Deus diz não às obras da carne. Ele diz não à idolatria, não à feitiçaria, não à inimizade, não à porfia, não à glutonaria, não a crime, não à ira, não à discórdia, não a dissensões, não a facções, não a inveja, não a bebedice, não a glutonaria, não a coisa semelhante a essa. Deus diz não, prenda, aidai culi, radabaito, prenda Deus, terra. Glória. Aí para alguns acha que a gente é arrogante, ignorante. Diácono Duval. Aí diz que a gente é desequilibrado, que a gente é enfático, sabe? Diz que a gente é presunçoso, que a gente, sabe, endurece, acha que a gente é quadrado, por não aceitar essas práticas. Ora, se eu aceitar essas práticas, eu vou perder o céu também? Eu vou dançar. Adianta pregar tanto evangelho nos ônibus, nas praças, nas esquinas da rua, cantar, dizer que Jesus é bom, e depois andar nessas práticas por um deslize da carne, que hoje eles dizem que não é mais pecado, diz que é um deslize, é uma fraqueza. Isso aí é uma fraqueza, para não chamar de pecado. Deus não diz assim, Marcelo errou, foi um declínio dele, né, Jesus?
né, meu filho Jesus? Foi um declíniozinho dele, sabe? Ele deu um vacilozinho ali, foi um deslize. Não, Deus, Marcelo, você pegou e é pecado. Peça perdão, meu perdão seus pecados. Acabou-se. Pecado para Deus, toda a vida é pecado. E santidade, toda a vida é santidade. Aí segue dizendo aqui: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há não há lei, não há cadeia, não há problema. Contra isto aqui que Deus está dizendo, não tem lei, não tem desembargador federal, estadual, não tem promotor, não tem delegado, não tem juiz, não tem o grau mais alto na terra entre os homens que possa inflamar diante de Deus esta lei que vem de cima, não vem de vocês, vem de de Deus, nosso Senhor. É o que está dizendo aqui a palavra do sublime e eterno Deus. Então, contra esta beleza não existe crime, não existe. Ou seja, o homem, ele praticando o que diz aqui, este verso 22, com certeza ele está não sob a lei, mas sobre a lei, acima da lei. Porque nenhum homem pode estar acima da lei, mas quem praticar isto aqui, a lei não pode ir contra ele. Se for, é um crime da própria lei, ela está errada. É o que Jesus está dizendo aqui. Aí diz aqui o 24: os que são de Cristo Jesus crucificado, ou seja, que crucificaram a carne com as suas passões e concupiscência, se vivemos no Espírito e andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir da vergonha, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Acabou-se. É o que diz a palavra do eterno Deus. Então diz a Bíblia, aqui na palavra do Senhor, como foi lido aqui: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É hoje, tempos difíceis. Eu ia fazer a obra, mas choveu, vou não. Ia fazer a obra, mas o sol está quente, vou não. Eu ia fazer a obra, estava com um intuito tão grande o coração, mas eu briguei ali, disse uma coisa que não devia, aí deu uma frieza em mim, não vou não. É tanta coisa, Álvaro, para que a obra não seja feita. Quer ver alguém não fazer obra, diácono Val e diácono Álvaro? Só basta brigar, um cônjuge com o outro, sim ou não? Esfriou. Não tem força. É, Duval. Já aconteceu comigo. Não é porque a pessoa é pastor, é o santarrão, até parece. Mas se eu ferir Silene, minha esposa, se eu ferir ela com uma palavra, eu não tenho alegria de fazer a obra, um culto relâmpago. Aí eu fico por ali, aí aquela vontade vem dentro de mim para que eu vá fazer. Mas outra coisa, sabe, ao contrário, dentro de mim, uma força negativa. Isso eu vou fazer não, Jesus, me perdoe. Se não houver uma reconciliação, só vou fazer o culto no outro dia, Duval. Porque se houver, aí pronto, aí eu vou e faço. Mas se não... Então tudo isso são coisas negativas para que a obra não cresça. E Deus, Ele usou Paulo de uma forma especial. É o que diz a palavra do soberano. Tempos difíceis. Homens, amantes de si mesmo, egoístas, avarentos. Avarento é aquele que só visa as coisas materiais, só dinheiro, só o tutu, não é o tubarão lá no meio do mar não, é o dinheiro, money. São pessoas avarentas, às vezes até empresta com usura. É um perigo que anda por esses caminhos tomando dinheiro emprestado. Se o banco já bota para quebrar em alguém que tem conhecimento, o banco, imagine quem
vai pegar dinheiro emprestado de outras pessoas que não tem nada a ver com o banco, aí que o cargo é pior. E às vezes até morte, né? Termina em morte. É perigoso para quem vai pegar emprestado e é perigoso para quem empresta. Porque às vezes pega uma quantia alta, o camarada pega, você está ouvindo aí, tenha cuidado. Porque às vezes tem pessoas que Deus está lhe alertando. Tem pessoas que pegam uma quantia alta, 10 mil, 20 mil, que já tem uma certa confiança, e daqueles 20 mil que ele pegou, até mais, paga 5 mil a alguém, aquele alguém vai porta-travessa de longe e pipoca o camarada, que é o que vai cobrar no futuro, não é? Aí o camarada sai ileso, porque é perigoso para quem está pegando o dinheiro se não pagar, e é perigoso também para aquele que está emprestando. Porque como o de cá que pegou emprestado só tem uma vida, o outro que emprestou também. Então o alerta serve para os dois. Temos que ter cuidado. Muitas vezes tem pessoas que, por que é que às vezes acontece, a gente vê, né, que a gente está numa doutrina, acontece a morte de um agiota. Por quê? Alguém pegou a quantia alta, aí foge a um assalto, uma coisa parecida, um acidente, e tira a vida, porque pegou alta a quantia, pagou alguém por fora para eliminar o camarada lá, e ficou com a quantia alta, sabendo que o cara lá tem muito dinheiro, e foi pegado e extraído dele. Então vigie todos os dois. Tenham cuidado, porque Deus avisa. Deus está falando para alguém, e este alguém vai ouvir lá no YouTube esta palavra. Deus está falando. Deus sabe tratar, porque entrou por esse caminho, Ele sabe. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, é muita arrogância, blasfemador é muita blasfêmia, sabe? É tanta blasfêmia. Desobedientes aos pais. A gente vê isso hoje nos filhos. Acha que pode, que manda, que faz, acontece, não pode nada, quem pode é Deus. Ingratos, irreverentes, não tem reverência nenhuma, desafeiçoados, implacáveis. A gente vê tudo isso, caluniadores, é tanta mentira, levantando calúnia, sem domínio de si, ou seja, já não tem mais domínio, são cruéis, inimigo do bem, ou seja, odeia Deus, odeia a palavra, odeia tudo aquilo que é chamado Deus o Eterno, ou seja, a pureza, o amor, a tranquilidade, a paz, a comunhão, os dons espirituais, sabe, a leitura da palavra, o ensaio, quando vai se ensaiar, conversar com Deus, tudo isso. Quando se trata de ensaio, eu sei que tem até ensaio lá hoje na congregação, lá na sede, seria até com certeza ótimo, né, que o pastor entrasse um denominador comum, para que muitos viessem até para auxiliar a congregação aqui em Jardim Paulista Baixo, com certeza, para a glória de Deus Pai nosso Senhor, para que o culto fique mais afeiçoado na presença do Senhor. Porque se só tem um crente, se traz a palavra, se dá a doutrina, se tem 1000, também, com certeza, porque a glória pertence a Deus, não a homem, pertence a Deus. Então a palavra de Deus, ela segue aqui, dizendo, tratores, aqui diz, atrevidos, pessoas até atrevidos, são atrevidos, e mais inimigos, mais amigos dos prazeres da própria carne do que amigos de Deus, ou seja, são inimigos de Deus. Então temos que ter cautela, temos que ter cuidado, que a palavra de Deus, ela é poderosa. Bem, eu tratei da palavra de Deus aqui, já vai fazer 40 minutos que eu estou aqui, 39 minutos, ali o horário está ainda, né, são 8h33, mas eu quero aqui falar da palavra de Deus aqui, que fala, Paulo, ele exorta Timóteo a continuar no Evangelho, em vista de um grande aumento do mal nos últimos dias. E o momento, desde a primeira aparição de Cristo até a segunda vinda,
como a gente vê lá em Atos 2:17. Como a gente vê também em 1 Timóteo 4, e o verso 1. Em Hebreus 1, o verso 1 e o verso 2. 1 Pedro, a gente vê também lá no capítulo 1 e o verso 20. Está lá também 1 João, que é a primeira epístola, 2 e o verso 18. As pessoas serão, com certeza, caracterizadas por todos os tipos de perversão egoísta, artificial. É o que a gente vê em alguns, como diz aqui a Bíblia, Paulo exortando de uma forma especial. Porque exaltar é uma coisa, exortar é outra. E a Bíblia diz, usando Paulo também, aquele que exorta a igreja, exorte com carinho, com amor, não matando, não destruindo. Tem pessoas também assim. Ele é o santo, ele é o poderoso, ele é, sabe, ele é o máximo, ele é o chefe. E o resto tudo já era. Por ele ter uma autoridade máxima, Deus levantou em um grau superior, pela misericórdia de Deus, que ninguém merece, que eu não mereço nada, reconheço. Aí chega aqui, quando eu estou tratando chega aqui, que lá no YouTube, quem está lá está ouvindo sabe, né? Aí chega aqui, manda e desmanda, mata e sabe, é só lapada, cajado, não passa um óleo, só sabe exortar, matando. E as ovelhas pertencem a mim, diz o Senhor, não pertence a homem, pertence a Deus. Então, quando se trata de exortar a igreja, é se exortar com carinho, com amor, ainda que a palavra venha dura, mas é a palavra é de Deus, ainda que essa venha de uma forma, sabe, turbulenta, mas ela depois vai pacificar, as águas vai passar e vai vir a paz, a tranquilidade, porque Deus fala e a igreja fica viva. Fica viva. Glória a Deus. Ainda que Deus dando uma palavra dura, lembra de Pedro? Senhor, na cruz não, para trás de mim, Satanás. Já pensou, já disse, olha, você não vai tomar ceia comigo não, viu, Pedro? Nem você, Judas Iscariote. Pode cair fora que não vai tomar ceia não. Porque ninguém ali era digno de tomar ceia. Ninguém, só Jesus era digno, porque ninguém, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Filipe, não tinha ninguém digno. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, acabou-se. Nem tinha ninguém bom ali que era salvo, quem deu uma cesta básica, quem ajudou, não, também não. Efésios 2, versículo 8 e 9, a salvação é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que é dom de vós, é dom de Deus mediante a vossa fé. É salvo pela fé em Cristo. Tem fé, você se esquivou do mal, entrou uma reconciliação com Deus, acabou-se, é salvo. Nem é obra, não é título, não é ouro, nem prata, não é nada disso. Então, quando se trata de Santa Ceia também, lá em 11, né, e 23 em diante, examine, pois, o homem a si mesmo, e tome o cálice, né, e coma do pão. Por isso que há entre vós muitos doentes e fracos, alguns até de pecado, a gente sabe, né, porque vacilou, porque errou, mas é porque era uma grotonaria, eles comiam até cair de costa, e naquele momento ali, a ceia foi feita para pecadores, não foi para santarrão não, pecadores. Aí alguém está em falha, pede um perdão, coma, se alimente, que é o símbolo do vinho, que é o sangue de Cristo, e o pão, sabe, que é a carne de Cristo. Quando bater, vai tirar as inflamações, as impurezas, as nojeiras, aí vocês vão receber saúde, prosperidade, tudo isso quem usa a fé. Mas tem pessoas que acham que para tomar a ceia, o camarada tem que estar, não pode errar, não pode vacilar. A ceia não foi feita para anjo com a orelha na cabeça, não. Foi feito para pecadores, redimido no sangue de Cristo. E muita gente não entende. Quando Paulo ali exortou aqueles, é porque o pessoal rico não ia lá para lá, botava uma mesa, um banquete, pastor Elias, sabe? Era um banquete, esse banquete de água, e um lá morrendo de fome, coitado. Não tinha nem o que comer, estava lá querendo comer, eu ficava lá cada pedaço de pão, que era pão de qualidade mesmo, né? Esse fermento velho enfadado de hoje não, né? Acaba come, vai barriga desse tamanho, pum, pum, chega, bate fofo. Era pão de qualidade, comia, aí levava aquele jarrão de vinho, acho que aquelas quartinhas, né? Chegava lá e bebia, eu ficava meio grugo, sabe?
aí falava besteira, o que não devia. Paulo olhou aquilo ali, aí veio, tome. Aí surgiu, com certeza, Coríntios, 1 Coríntios 11, 23 em diante. Aí surgiu por causa disso. Muita gente não entende e acha que, porque se fosse assim, com certeza, ninguém ali ia tomar a ceia. Era só Jesus mesmo e pronto. Que Deus abençoe a igreja. Eu vou parar, falta 20 para as 9, Deus abençoe. Agradeço com certeza a toda a igreja que aqui se encontra, nosso pastor na retaguarda, Deus abençoe. Nossos queridos diáconos que estão aí, não é? Cantora Aurenice Rocha, não esqueça lá no YouTube de ajudar ela, viu? Está ali, chegue lá, deixa um ok, um joinha, cantora Aurenice Rocha, aqui no Pernambuco. Eu sei que vocês têm, né, têm feito isso aí, mas ajude em nome de Jesus. Agradecendo também a nossa dirigente, a nossa Mariette, a minha esposa que ela se encontra, enfim, a toda a igreja, nosso pastor Elias. O pastor presidente não tem chega até agora, acredito que deve estar com as suas ocupações. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero mandar aqui um abraço para os internautas. Não esqueça de compartilhar com os amigos, com os irmãos, agradecendo a cada um de vocês. Deixar um comentário. Que Deus abençoe em nome de Jesus o Eterno, em nome do Eterno. Agradeço, nosso pastor Elias. Ele vai dar continuação, em nome de Jesus, ainda tem as ofertas para tirar. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Não esqueça que Deus ama cada um de vocês. E o arco do forte foi quebrado, 1 Samuel 2, o verso 4. O arco do forte foi quebrado e Deus é com vocês, em nome de Jesus, o Eterno. E aplaudo, Laura e as irmãs